Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus, especialmente nesse domingo de Natal. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos 11 a 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos 11 ao 14. Deus oferece o sinal mais claro, o sinal mais nítido da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Um sinal que pecadores muitas vezes não reconhecem e até mesmo rejeitam, mas o sinal glorioso da vinda do seu próprio Filho neste mundo. Isaías capítulo 7, versículos 11 a 14 diz o seguinte: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Eu não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Esse é o sinal que o Senhor oferece. É por causa da fé e fidelidade a esse sinal que nós estamos reunidos para adorar ao Senhor. Convido você, meu irmão, minha irmã, a se colocar em pé e cantarmos o hino 230, que ecoa um convite para que outros fiéis venham e adorem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Depois de cantarmos esse hino 230, eu peço que a nossa irmã Elines nos dirija numa palavra de adoração a esse que já veio e dá sentido ao nosso culto, dá sentido à nossa dedicação de louvor ao Senhor. E após orar, teremos mais um hino a ser cantado, dizendo aquilo que os homens sábios e de bem devem fazer em resposta a esse glorioso sinal. Louvemos ao nosso Deus e também adoremos a Ele por meio da oração. Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor.
nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes reinamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Senhor Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Neste momento, Pai, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Te agradecer em especial no dia de hoje, pelo amor, Senhor, que o Senhor teve para cada um de nós, nos dando, Senhor, o Teu Filho, o amor que se encarnou, Senhor, e viveu aqui no nosso meio, habitando entre nós, nos ensinando, Senhor, a como viver nesta terra, Pai. Nós Te agradecemos por tamanho, Senhor, amor que o Senhor teve conosco, mesmo nós não merecendo, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, olhando para nós com esse olhar de misericórdia, de bondade, e que nós possamos, Senhor, Te adorar dia após dia e nos render, Senhor, aos Teus pés, sempre, Senhor. Essa oração que eu Te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vós, homens sábios e de bem, e vós que estáis em dor, lembrai-vos todos, afinal nasceu o Salvador, trazendo a todos salvação, a todos paz e amor. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. De Deus o nosso Pai do céu, um anjo apareceu, e boas novas de louvor aos bons pastores deu, que lá na vila de Belém o Cristo lhes nasceu. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. Ó, não temais, pois vim trazer mensagem singular. Nasceu o vosso Redentor, que aos homens quer salvar. Libertará de todo mal a quem não duvidar. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. Ao nosso Deus e Salvador, louvores entoai, com verdadeira gratidão as novas proclamai. E neste dia de Natal ao Salvador louvai. Ó, louvai o bom Deus com fervor, com fervor. Ó, louvai o bom Deus com fervor. Os irmãos podem se assentar. E
E abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías novamente, agora no capítulo 59. Capítulo 59 do livro do profeta Isaías nos mostra que Jesus veio a esse mundo não apenas vestido em panos, em trapos, numa manjedoura, mas ele veio vestido com a justiça que Deus dos céus não encontrava em ninguém nessa terra. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer leitura alternada do capítulo 59 do profeta Isaías. Enquanto eu leio versículos ímpares, eu peço que toda a igreja leia os versículos pares. Isaías 59, de 1 a 21, eu leio versículos ímpares e peço que os irmãos leiam os versículos pares em uma só voz. Diz assim a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo, não há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir no coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação
e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá: furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, aos do usurpador, aos do trapaceiro, aos do enganador, Deus preparou um Redentor. Deus não preparou um Redentor para justos, perfeitos, sãos, que não precisam de restauração, não. Deus preparou um Redentor para pecadores que precisam ser restaurados, transformados, alcançados por sua graça e misericórdia. Deus se vestiu de justiça para vir substituir na cruz do Calvário injustos que mereciam ir para lá sofrer todo o castigo e a ira que os seus pecados despertam diante do Santo Deus. Por isso, o hino que cantaremos daqui a pouco diz: proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, Cristo, em seu amor profundo, salva o pecador. O Natal só faz sentido na vida de quem reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador. O Natal não tem sentido nenhum na vida daqueles que se acham perfeitos e que com suas boas obras conseguem alcançar favor diante do justo e santo Deus. Nós vamos orar reconhecendo que somos pecadores. Eu peço que o nosso irmão Lucas nos dirija nessa palavra de oração, pedindo a graça, a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, pecadores. Após nosso irmão nos dirigir nessa oração, eu vou convidar a todos para ficar em pé. Juntos faremos oração como o Senhor Jesus nos ensinou, e após nós cantaremos esse hino que fala do nascimento de Jesus, que fala que Jesus nasceu para salvar pecadores. Oremos, dirigidos pelo nosso irmão Lucas. Senhor Jesus Cristo, nessa noite aqui, reunidos como teu corpo, Senhor, nós separamos este momento para suplicar a tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar dia após dia a caminharmos sentido a tua cruz, Senhor. Amém. Que o Senhor nos ajude a cada dia nos afastarmos da aparência do mal, Senhor. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nos momentos que não dermos ouvidos à tua voz, Senhor, que o Senhor não nos desampare, Senhor. Amém. Segura nas nossas mãos, Pai, porque muitas vezes nós somos tendenciosos a soltar a tua, Senhor. Amém. Nos ajude nessa caminhada cristã, nos ajude a cada dia caminharmos para nos parecermos cada vez mais contigo, Senhor. Amém. Jesus. Peço perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, que muitas são, Senhor, e rogo a tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, agradecido. Amém. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, e juntos oremos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos que nasceu Jesus. Supõe aquela gente que em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente vai ali brilhar. É por anjos anunciado que os pastores logo vêm, que o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Mundo triste vem, desperta, teus grilhões desfeitos são. Tens a porta franca aberta, sai da vil prisão. Não hesites, duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, Cristo em seu amor profundo salva o pecador. Confiança nele tende, não desprezará ninguém. Vinde os braços vos estende, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Podem se assentar, irmãos, e abram ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 9, o mais clássico dos textos do Antigo Testamento, que fala sobre esse nascimento glorioso, esse nascimento que trouxe luz para um mundo em trevas. Quando Cristo nasceu, durante a noite brilhou luz. Quando Cristo morreu, durante o dia, o sol se apagou, porque Ele é a luz do mundo. Diz assim, Isaías 9, de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz,
e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo a alegria, e aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos já fez isso. 1000 anos antes de Cristo, Isaías falava: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós já podemos olhar para trás e dizer: o Senhor já fez isso. E aquele que não poupou nem mesmo seu único filho, antes o entregou, tem nos dado todas as demais coisas, de modo que nada nos separa do amor de Deus. Nós vamos continuar louvando a Deus com mais 3 hinos natalinos e expressar a nossa gratidão ao Senhor. Se alguém trouxe o seu dízimo, a sua oferta para dedicar ao Senhor, esse é o momento. Nós temos que agradecer a Deus porque Ele sustentou de uma forma maravilhosa e miraculosa a obra de Deus em nossa igreja nesse ano. Então, é nesse espírito de gratidão, reconhecendo que Deus não economizou, não poupou, é que nós vamos continuar louvando a Deus, agradecendo a Deus e louvando ao nosso Deus. Convido os irmãos a ficarem em pé para cantarmos mais 3 hinos. Aclamando o seu Senhor, nasce
Jesus, nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Tal estrela apareceu e os magos guiou pela estrada Belém rumo certos conduz, e chegando ali por fim a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E os magos com afã e sublime temor os joelhos dobraram naquele lugar, para ofertas liberais e de raro valor, pão, incenso, flor e mirra ao menino entregar. Natal, 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 Natal,
irmãos podem se assentar. Antes eu gostaria de ler um trecho. Já fica aqui, Raul, você não vai embora não. Quer dizer, vai, mas não vai. Efésios capítulo 4. Abra aí na tua Bíblia, Efésios capítulo 4. Versículo 7 em diante, a Bíblia nos fala também de um glorioso benefício da descida de Cristo a essa terra e também da sua subida. Efésios 4, 7 em diante diz o seguinte: a graça foi concebida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Essa noite, além dos motivos de gratidão que a gente já compartilhou, já cantou, eu queria destacar que nós agradecemos a Deus, porque dentre esses que Ele deu dons para serem mestres, está o nosso irmão presbítero Raul, presbítero e seminarista, daqui a alguns anos, pela graça de Deus, pastor Raul. E pela graça de Deus nós tivemos o privilégio de caminhar com ele nesses 3 anos e conhecer um irmão leal, trabalhador, perseverante, dedicado, resiliente, pois não foram 3 anos fáceis, foram 3 anos de muita luta. E hoje nós nos despedimos não apenas, né, do 2022, porque ano que vem, domingo que vem, já é 1º de janeiro de 2023, mas nós estamos nos despedindo do apoio, da parceria, da caminhada do Raul aqui com a Igreja Presbiteriana de Interlagos. Então eu queria publicar a minha gratidão, a minha admiração por esse irmão, que foi muito caro, não é? Não só os arranjos, as músicas, as aulas, as pregações, de várias formas. Ele foi uma bênção nesses 3 anos, 2 anos de pandemia, trancados, confinados, mas trabalhando que nem gente grande. Louvado seja Deus pela tua vida, Raul. Eu quero chamar a Renata aqui à frente, porque o Raul é só metade, ele é um com a Renata. E antes de passar a palavra para o Raul, que é quem vai nos trazer a mensagem do Senhor, quem vai pregar a palavra do Senhor para nós, antes de me colocar no lugarzinho de ovelha, para ouvir o que o bom pastor quer falar com o seu rebanho, do qual eu também faço parte, quero pedir para o presbítero Atos vir à frente e nos dirigir numa palavra de gratidão por tudo que o Senhor fez nesse ano, sustentando a obra de Deus na nossa igreja, e de um modo especial orando pela bênção que foi essa caminhada com o Raul, com a Renata, esses 3 anos, já pedindo que nessa última mensagem do ano, Deus encha os lábios, como já encheu o coração do Raul, para falar conosco da parte de Deus. Tá? Então, por favor, presbítero Atos, nos dirija nessa palavra, e após estar com a palavra, Raul, para ministrar a pregação. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por esse momento de culto, por esse privilégio de podermos dizer que somos igreja do Senhor,
separados pelo Senhor, chamados pelo Senhor para sermos sal, para sermos luz. Louvado seja o Senhor, ó Pai, porque o Senhor, mesmo nos conhecendo, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos capacita para servirmos ao Senhor. E como a Tua palavra mesmo diz, até mesmo essa fé que nós temos do Senhor como nosso Senhor, como Salvador, desse Deus soberano, Deus Criador e sustentador de todo o universo, até mesmo essa fé é o Senhor quem coloca em nossos corações. Louvamos, Senhor Deus, pela vida daqueles que o Senhor tem chamado de uma forma especial para darem continuidade como pastores, como líderes da Tua igreja aqui na terra. Nesse dia, ó Pai especial, queremos te agradecer pela vida do presbítero e seminarista Raul, que tem contribuído, ó Pai, com esse mandado do Senhor, que tem sido fiel a esse chamado do Senhor para ser um servo consagrado, separado para pastorear a Tua igreja. Agradecemos ao Pai pela vida dele, pelo tempo que ele passou aqui conosco na Igreja Presbiteriana de Interlagos, que também é a igreja do Senhor, assim nós cremos. Nos ajudou, ó Pai, em muitas áreas, na área do ensino, na área da música, do louvor, na área da exposição da Tua palavra, trazendo-nos a mensagem do Senhor diversas vezes. Louvamos, ó Pai, pela vida dele. Também, ó Pai, nós agradecemos porque sabemos que ele tem passado por momentos tão difíceis, momentos dolorosos, momentos de angústia, com o sofrimento dos seus pais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu ao Teu servo forças, o Senhor deu ao Teu servo condições de continuar fiel ao Senhor, servindo ao Senhor e trabalhando de acordo com o chamado do Senhor para ele. Obrigado, Pai, também pela vida da Renata, que o tem apoiado nesse tempo e tem dado a ele esse apoio tão necessário para um casamento, para uma vida conjugal. Obrigado, Pai, pela vida dela. Também pela resiliência dela, Deus, em continuar te servindo. Senhor Deus, nós rogamos que o Senhor continue abençoando a vida do Teu servo. Quando, a partir do próximo domingo, ele já estará dirigindo uma congregação. Também cremos que Igreja do Senhor. Cuida, Senhor, do Teu servo, abençoando-o para que ele possa continuar sendo fiel ao Senhor, sendo humilde servo do Senhor, te servindo e prestando honras ao Senhor, como Senhor e como Salvador, não só dele, mas de todos nós. Cuida, Senhor, do Teu servo. Também rogamos que o Senhor o abençoe no seu casamento com a Renata, que eles possam continuar sendo testemunhas do Senhor para fazer diferença na vida daqueles que eles já convivem e daqueles que irão conviver. Também rogamos ao Pai pela vida do seu pai e da sua mãe, que passam por momentos tão difíceis na sua saúde. Rogamos ao Pai que o Senhor dê a eles a cura, Senhor, ao que nós queremos, ao que o Raul e a sua família também desejam. Dê a eles, ó Pai, esse privilégio de serem curados pelo Senhor e que possam reconhecer, possam também te adorar como o Senhor Salvador da vida deles e como resgatador da vida deles. Se não for, ó Pai, isso o Teu propósito, que o Senhor dê aos Teus servos fidelidade para continuar honrando o Teu mandamento de cuidar do pai e da mãe, que Raul e sua irmã e sua família e todos eles juntos possam continuar cuidando dos pais como mandamento do Senhor. Cuida, Senhor, da vida do Teu servo. Também rogamos ao Pai que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor. No próximo ano, quando teremos aqui outras pessoas para estar nos ajudando, estar caminhando conosco, que também, ó Pai, recebamos do Senhor essa bênção de continuarmos fiéis ao Senhor, sendo igreja do Senhor, para honrarmos, para exaltarmos o Teu nome, e que nosso trabalho, Senhor, seja para a honra e glória ao Senhor, não para que nós tenhamos mérito, para que nós sejamos exaltados, mas que o Senhor seja exaltado acima de todas as coisas. Nós oramos gratos em nome de Jesus e também rogando que o Senhor dê ao Teu servo nesse momento a mensagem que o Senhor colocou no seu coração e que ela também fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja Deus. Abram suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, nós leremos dos versículos 18 ao 25. Mateus 1, do 18 ao 25, assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, que dia festivo, que bênção é poder, Senhor, separar esse dia que já é especial porque é o dia do Senhor. Mas além disso, Deus, nós podemos hoje relembrar esse feito extraordinário, que foi mais uma parte do teu plano se cumprindo na história do teu povo. Muito obrigado, Senhor, por essa realidade excepcional do nascimento de Jesus. Pai, nesse tempo são muitas as vozes nas nossas mentes, no nosso coração. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor nos traga para perto de Ti agora. Abra o nosso coração. Nos faça, Deus, termos a máxima atenção e reverência a essa palavra que não é minha, mas é do Senhor. Portanto, Deus, nós suplicamos a Ti que a grandeza desse texto seja revelada a nós hoje, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma grande alegria, no meu último domingo aqui em Interlagos, poder expor a palavra do Senhor. Ainda mais se tratando de um dia tão especial, o dia que a gente relembra o nascimento do Deus Salvador. Você não ouviu errado, o nascimento do Deus Salvador. Como a gente relembra esse fato todos os anos, acaba que se torna normal pensar nisso, mas não é normal, não é o nascimento de uma pessoa comum. Deus nasceu, Deus se encarnou, Deus veio até nós, o infinito se tornou finito no ventre de uma mulher, para realizar mais uma parte do plano do Senhor. O nascimento do Deus Salvador é o título desse sermão, que olha, eu já vou falar para os irmãos, esse sermão não é meu, esse sermão foi pregado pelo Smiley, meu grande amigo, num sermão de prova do seminário, que me edificou tanto, que eu pedi autorização a ele para usar como base da minha exposição essa noite. E nascimento é uma coisa que remete muitas memórias a nós, muitas memórias. Por isso que quando há um nascimento em nossa família,
nós guardamos fotografias, os primeiros brinquedos, a roupa que a criança saiu do hospital. Nascimento é algo que mexe com o nosso imaginário. Tanto é que o Stevie Wonder, não sei quem conhece aqui, o Stevie Wonder, grande cantor norte-americano, no nascimento da sua filha Aisha, compôs uma das suas mais famosas e mais bonitas músicas. Claro que eu não vou falar o nome em inglês aqui para não passar vergonha, mas em português a música se chama Ela Não É Adorável? E o Stevie Wonder disse mais ou menos assim em uma parte dessa música em relação à sua filha: estou tão feliz, nós fomos abençoados pelos céus, não acredito no que Deus fez, através de nós, Ele deu vida a alguém. Foi assim que Stevie Wonder se referiu ao nascimento da sua filha Aisha. E nós também, quando nos deparamos com um nascimento, temos esse sentimento de surpresa. Afinal de contas, como pode sair de dentro de uma pessoa outra pessoa? Não é algo comum. Agora, imagine a seguinte situação: um homem está noivo de uma mulher e de repente ele recebe a notícia que essa mulher está grávida, mas ele não é o pai. Como se isso não fosse suficiente, em sonho ele recebe a revelação de que esse bebê é fruto do Espírito Santo e que impactaria a vida de toda a humanidade. Como será que ficou a cabeça de José nesse momento? Essa revelação, esse nascimento trouxe muitas implicações para os envolvidos diretamente no fato, mas eu digo para vocês que também traz muitas implicações para a gente, e a gente vai se deter nessa história hoje. E nós vamos ver em duas etapas que esse nascimento trouxe implicações maravilhosas para a nossa vida. A primeira coisa que nós veremos é o caráter desse nascimento. E antes de nós adentrarmos de fato na história, nós precisamos mostrar uma coisa aqui, que esse nascimento foi real, não foi uma história da carochinha. Esse nascimento foi um acontecimento, um fato histórico. E nós vemos isso através de como ele é registrado aqui. Um nascimento, geralmente quando uma pessoa nasce, é feito a certidão de nascimento dela, e nessa certidão de nascimento são colocadas informações muito importantes: o nome dos pais, o nome dos avós. Mas, se nós quisermos hoje saber o nome dos avós dos nossos avós, a gente até consegue, mas tem alguma dificuldade. Eu, por exemplo, não sei o nome dos avós dos meus avós. Agora, se nós procurarmos saber o nome dos tataravós dos nossos avós, aí a coisa fica muito mais difícil. Só que antigamente não era assim, porque as famílias eram registradas em genealogias. E é isso que nós vemos no início do capítulo 1 de Mateus, esse capítulo que nós estamos vendo aqui, um pouco do registro da genealogia de Jesus, mostrando que Jesus entrou na história, que aquilo realmente aconteceu e que ele era descendente de pessoas muito importantes do passado. Por exemplo, Jesus era descendente de Abraão, o homem que é considerado o pai da fé, que deixou a sua terra e foi para o lugar que o Senhor mandou. Mas não só isso, Jesus era descendente do grande rei Davi, ao qual Deus mesmo prometeu que sempre teria um descendente de Davi no seu trono. Jesus também era descendente de Jeconias, que juntamente com outros israelitas foram para o exílio na Babilônia. E finalmente, José está nessa genealogia, o marido de Maria, de quem nasceu Jesus. E pelo fato de José estar nessa genealogia, nós podemos dizer que Jesus é filho de Davi, porque José era da linhagem de Davi. Então é muito importante nós colocarmos aqui firme as bases de dizer que Jesus nasceu de forma histórica. Jesus não é somente uma história para nos ensinar algo. Ele nasceu, ele veio ao mundo, ele pisou o nosso chão, ele andou aqui no nosso mundo para fazer a obra dele. Ele estava dentro dessa genealogia. Se por um lado
o nascimento de Jesus foi um fato histórico, assim como o meu nascimento e o nascimento de vocês, o nascimento de Jesus também foi milagroso. Não foi algo comum. Como já foi falado, José estava ali desposado com Maria e recebe a notícia de que a sua esposa está grávida. E os judeus tinham um costume mais ou menos parecido com o nosso noivado. Era um costume de um compromisso antes de se consumar o casamento, só que era muito mais sério do que é hoje. Esse compromisso era feito diante de testemunhas, e a quebra desse compromisso implicava em consequências, com certeza. E José, ao receber essa notícia, começa a pensar: o que eu vou fazer? Ele não poderia simplesmente deixar passar, fingir que não viu e assumir o filho de Maria e vamos lá, a gente joga para baixo do tapete e está tudo certo. Ele não podia fazer isso, mas o que ele deveria fazer? Se José expusesse Maria em público, provavelmente ela seria apedrejada. Então a opção que José viu foi a opção de deixar Maria em segredo. Bom, a gente faz uma espécie de divórcio aqui em segredo para poupar Maria. Só que quando José estava pensando nisso, aconteceu algo, e é interessante a gente pensar aqui que muitos de nós, quando temos problemas sérios para resolver, perdemos o sono, não conseguimos dormir. Outros caem num sono profundo e só querem dormir. José caiu no sono aqui. E enquanto ele estava dormindo, ele foi visitado por um anjo do Senhor. Vocês não ouviram errado. A gente já falou do nascimento de Deus, agora a gente está falando de um anjo que aparece a um homem num sonho. No Antigo Testamento, isso não é incomum. Anjos aparecerem em sonhos para trazer uma mensagem que Deus enviou para algum dos seus servos. E nesse momento Deus enviou um anjo para falar para José: olha José, receba Maria, porque o que está no ventre dela de fato não é fruto de infidelidade. O que está no ventre dela foi gerado pelo Espírito Santo. E com essa notícia, José tinha uma terceira opção então. Se ele tinha antes a opção de ou expor Maria e fazer com que ela fosse apedrejada, ou no mínimo tivesse a sua reputação manchada, ou a opção que ele havia escolhido de deixar Maria em segredo e fugir dali, aqui ele entende que tem algo a mais acontecendo. Não é somente o nascimento de uma criança comum. Maria não se engraçou com alguém e foi infiel a José e por isso engravidou. Maria disse sim a Deus. E o que estava no ventre dela era algo muito especial. E o que mostra que o nascimento de Jesus, além de ter sido histórico, além de ter sido milagroso, também foi puro. Não foi fruto de uma infidelidade. E muito mais puro do que a gente possa imaginar, porque Jesus, diferente do restante da humanidade, não veio com o DNA do pecado original, pelo fato dele ter sido gerado pelo próprio Espírito Santo. Diante dessa notícia, então, José resolve obedecer à voz do Senhor e receber Maria como sua esposa. E aí começa essa história maravilhosa. E aqui nós precisamos mais uma vez fixar as bases, meus irmãos. O nascimento de Jesus foi real. Às vezes nós somos tentados a olhar para as histórias da Bíblia e achar que isso são histórias que não aconteceram, mas que são para nos ensinar algo. Não, o nascimento de Jesus foi real. Assim como a pandemia foi real. Assim como a guerra da Rússia e da Ucrânia é real. Daqui a 100 anos talvez as pessoas fiquem pensando: mas teve mesmo guerra? Mas a pandemia foi do jeito que falam mesmo? Foi real. Assim como infelizmente a Argentina foi campeã do mundo no domingo, foi real. Fazer o quê? Aconteceu. O nascimento de Jesus é real. Assim como os nossos problemas são reais, o nascimento de Jesus foi real. E por isso nós devemos nos perguntar: o que esse nascimento real de Jesus implica na minha vida hoje? O que isso muda
na forma de eu encarar os meus problemas, as minhas dificuldades, na forma de eu tomar as minhas decisões. Como saber que o próprio Deus se encarnou muda o jeito de eu viver hoje? Isso implica na nossa vida hoje, meus irmãos. O nascimento de Jesus também foi milagroso. Embora real, ele nasceu de forma extraordinária e é muito grande para nós, para colocarmos em palavra o fato de um ser eterno, infinito, que não tem tamanho, ter se colocado no ventre de uma mulher e ter passado por esse mundo, não somente assim, mas de forma vulnerável, como um de nós, sem uma escolta para andar com ele o tempo todo, mas sendo vulnerável aos animais do lugar que ele morava, aos perigos das pessoas daquele local, sendo tentado. O nascimento de Jesus foi milagroso, e foi tão milagroso que ele nasceu, ele viveu 33 anos aqui, de forma perfeita, impecável, com o propósito de salvar a sua vida, com o propósito de entregar cada gota do sangue dele por você e por mim, para que em primeiro lugar Deus fosse glorificado, e em segundo lugar que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. O nascimento milagroso de Jesus foi o início da história que nos colocou como filhos do Senhor, com vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Se a primeira etapa, meus irmãos, nós vimos que o nascimento de Jesus, nós vimos sobre o caráter do nascimento, agora nós vamos ver sobre o caráter do nascido, de Jesus. Geralmente, quando os pais recebem a notícia de que terão um filho, eles começam a pensar em nomes, e essa é uma etapa engraçada. Nós não somos pais, mas acompanhamos vários amigos que têm ficado grávidas aí ao longo do tempo, e muitas vezes querem colocar um nome para homenagear alguém, às vezes é alguém da família, ou algum personagem histórico que a pessoa acha muito importante. E aqui nessa época, geralmente o nome que era colocado era o nome de algum descendente que tivesse sido importante. Mas o anjo, além de anunciar que Jesus vinha através do Espírito Santo, ele já falou o nome: ele será chamado Jesus. Você não vai escolher não, José, nem você nem Maria, ele já tem nome, o nome dele é Jesus. E o nome Jesus era um nome comum, a forma grega do nome Josué, e o significado do nome Jesus é Yahvé é salvação. Então José podia se lembrar de vários episódios onde Deus foi a salvação do seu povo. Como um bom judeu que conhecia as histórias da salvação do povo de Israel, sabia de quantas batalhas o Senhor já havia livrado o povo. José podia se lembrar do salmo onde Davi diz que do Senhor vem a salvação. José, se não fosse isso, ele poderia se lembrar na festa da Páscoa, de que Jesus libertou o povo do Egito e os tirou de lá e os levou para a terra prometida. José poderia se lembrar da festa do Purim, onde Deus evitou que houvesse uma grande chacina dos judeus, salvando aqueles irmãos de José. Então haviam vários episódios para José se lembrar sobre a salvação através de Deus. E o nome Jesus, Yahvé é a salvação, com certeza fez com que José fortalecesse a sua decisão de receber Maria, e não só isso, mas se alegrasse pelo fato de ser o privilegiado de fazer parte dessa história tão maravilhosa. E as informações não param por aí, porque também é dito que Jesus é o cumprimento das promessas. Quais promessas? José poderia se lembrar
do que foi prometido lá quando Adão e Eva pecaram, que um descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. José poderia se lembrar inclusive do texto que nós lemos de Isaías, dizendo que uma virgem daria à luz a um filho. E além disso, o anjo diz a José que Jesus seria chamado de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. E a partir dessas informações, vejam só, em um sonho, José teve tantas informações maravilhosas. José soube ali que Jesus não era uma simples criança, que ele era Deus. Claro que isso não deve ter se resolvido na cabeça de José a partir desse sonho, e ele já ficou convicto de tudo isso. Isso foi se desenrolando ao longo da história, mas essas informações encorajaram José, ao ponto de, ao despertar do sono, ele não ter dúvidas, e assim como o anjo havia ordenado, ele receber não somente Maria, mas receber Jesus, e como já foi falado, Jesus entrar dessa forma na linhagem de Davi. Meus irmãos, que maravilhosas são essas notícias, ao ponto de nós não nos apegarmos ao fato de, por exemplo, Jesus não ter nascido no dia 25 de dezembro, porque nós podemos nos apegar a pequenos detalhes e falar assim: não, eu não comemoro o Natal porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ou se não, eu não comemoro o Natal porque virou uma data comercial, onde as pessoas aproveitam isso para vender e comprar coisas. Meus irmãos, muito provavelmente não foi dia 25 de dezembro. E é claro que, como todas as outras coisas que estão no mundo, foram corrompidas pelo homem. Mas a notícia de que Deus se encarnou e viveu em nosso meio, de forma histórica, de forma milagrosa, de forma pura, para pagar pelos nossos pecados, deve ser comemorada a cada ano. É muito fácil nós ficarmos tristes nessas datas, pela falta de um familiar, por confusões na família, por nos sentirmos sozinhos, por lembrar de como nós já passamos outras datas como essa no passado e como tem sido agora diferente. Por isso o convite dessa noite é para que a gente se lembre, sabe aquela frase clichê? O verdadeiro sentido do Natal? Pode parecer clichê, meus irmãos, mas é a coisa mais profunda que nós temos. Deus se fez carne e habitou entre nós. E sabe o que é incrível? Ele é Deus conosco. Ele não é como aquele tio rico que a gente vê no Natal e que dá um presente caro para a gente, só que a gente não pode chegar muito perto dele porque ele costuma puxar a orelha, beliscar. Ele é Deus conosco, Ele é pessoal, ao ponto de sofrer as dores que nós sofremos aqui, e por isso nos entender de forma plena. Sabe quando a gente fala assim: não, você não sabe o que eu estou passando, porque a pessoa não está passando pelo mesmo problema que nós? Jesus foi desprezado, Jesus foi insultado, Jesus apanhou, Jesus foi traído, que mais? Todas essas coisas aconteceram com Ele, e Ele permaneceu fiel até o fim, para que nós tivéssemos vida. Ele é Deus conosco, Ele conhece as nossas aflições, as nossas tristezas, os nossos anseios, os nossos sonhos. Talvez a gente olhe para esse Natal e pense assim: nossa, mais um ano, mas nada mudou, minha vida continua da mesma forma, eu continuo no mesmo emprego, eu continuo tendo as mesmas dificuldades. Mas Ele é Deus conosco, Ele está contigo, Ele está comigo, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Ele não é distante. E por fim, meus irmãos, Ele é o Rei de todo o universo. Ele não é somente um Deus pessoal que anda conosco, Ele é o
todo-poderoso, que está acima de todos, que tem poder para transformar qualquer situação, que pode mudar qualquer cenário. Ele é aquele que institui e retira qualquer governo. E esse Deus todo-poderoso é aquele por meio do qual nós podemos chamar Deus de Pai. O verdadeiro presente de Natal que você recebe hoje, que eu recebo hoje, é testificar que de forma real Jesus veio a esse mundo para que nós tivéssemos vida, para que toda a nossa história fosse mudada, para que o nosso cenário fosse transformado de uma vez por todas, independente das dificuldades, independente de qualquer circunstância que a gente esteja passando. Ele está sempre conosco, Ele é todo poderoso. E se Ele já veio e começou a fazer essa grande obra, nós temos a certeza de que um dia Ele virá de forma definitiva e nos tirará de um mundo de corrupções, de tristeza, de pecado, de angústia, de dor, de doenças. Tudo isso vai acabar e nós só temos que dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar, meus irmãos. Deus amado, muito obrigado por ter enviado o Teu Filho, Teu único Filho, Jesus Cristo, aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, aquele que sustenta o mundo na palma das Suas mãos, foi enviado para fazer por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque esse Teu amor nos constrange profundamente. Deus, nesse dia, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor fortaleça os abatidos, que o Senhor relembre aqueles que se sentem sozinhos em dias como esse, que o Senhor é Deus conosco, que o Senhor caminha ao nosso lado, que o Senhor está sempre conosco. Pai, encha o nosso coração da alegria do Senhor, para que em dias bons ou dias maus, nós possamos testemunhar que o Senhor é infinitamente bom, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor nos fará seguir perseverantes até a volta do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa que se concretizou no Teu Filho, em nome de quem nós oramos. Amém. Queridos, ainda em pé, como estão? Falta-nos cantar nessa noite talvez o mais natalino de todos os hinos, noite de paz, noite de amor, hino número 243. Cantemos, dirigidos pelos nossos irmãos, noite de paz, noite de amor. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espalham a luz, proclamando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor,
te agradecemos porque essa noite é noite de paz. Assim como o Senhor tem nos dado paz desde que o Senhor nos fez conhecer e crer no Teu Filho, que de forma tão maravilhosa, como acabamos de ouvir, nasceu de forma histórica, nasceu para que entendêssemos que Tu és um Deus de salvação para pecadores, nasceu para que experimentássemos a Tua presença constante, gloriosa, sensível, compassiva, poderosa. Ó Deus, muito obrigado, porque nós que éramos inimigos Teus, por natureza, filhos da ira, agora, Deus, temos paz contigo. O Senhor não falhou, como nunca falha, o Senhor foi perfeito e é perfeito em promover paz aos homens a quem o Senhor quer bem. Obrigado, Senhor, por ter nos incluído na conta dos Teus eleitos, na soma daqueles que são Tua família, que podem Te chamar de Pai e que já têm experimentado essa adoção, assim como todo o Teu amor e Teu cuidado paternal. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que por meio de Cristo Jesus nós acessamos, Senhor. A começar com a salvação e o perdão dos nossos pecados, a vida em abundância, a vida eterna, a esperança da glória. Oh Deus Altíssimo, obrigado, porque temos paz que excede todo entendimento. Ó Deus Altíssimo, abençoe que se alguém assistiu essa mensagem, esse culto e ainda não experimentou essa paz, que ainda essa noite possa ter a experiência que o Teu povo tem ao longo da história vivenciado, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, Pai. Inclua nessa oração a nossa gratidão pelo ministério, pela vida do Teu servo Raul, junto com a sua esposa Renata, ó Deus. Inclua nessa oração a intercessão de que o Senhor continue abençoando, iluminando, guiando, enchendo, ó Deus, o coração e os lábios do Teu servo, para que ele sempre seja instrumento da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Assim também faz com cada um de nós, ó Deus, que nós também possamos fazer conhecido, reconhecido, compreendido, Deus, o nascimento do Teu Filho e principalmente a morte do Teu Filho, para que tivéssemos essa paz, ó Deus. Recebe, ó Deus, o louvor e a gratidão de cada um de nós nessa noite, por tudo que o Senhor fez nesse ano de 2022, Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e o nosso louvor pela esperança, ó Deus, que o Senhor alimenta, ó Deus, com Teu grande amor e com Teu grande poder sobre o que há de vir para o próximo ano, Senhor. Te louvamos, Senhor, ainda que de forma imperfeita, limitada, restrita, longe da Tua grandeza e da Tua santidade, te louvamos, ó Deus, por Teu grande amor sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias. Ó Deus Altíssimo, abençoe o Teu povo e dá-nos um ano como essa noite, um ano de paz, um ano de amor, um ano aos Teus pés, ó Deus, respondendo ao Teu amor constrangedor, que tem nos feito buscar-Te e amar-Te, ó Deus. É no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que Te suplicamos e que Te agradecemos. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações e comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, povo de Deus, e sobre todos aqueles que estão solitários, desprezados, aflitos, em trevas ainda nessa noite. Dá que seja noite de paz e de amor para cada um. É a nossa oração, o nosso clamor. Amém.
Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. A gente vai passar a rápidos avisos. Ainda hoje pela manhã eu estava lá em Tatuí, na casa da minha sogra, do meu sogro. Uma das parentes perguntou: você precisa ir lá? Não tem quem pregue? Vocês viram que tem quem pregue. Mas também a gente faz questão de honrar a quem honra, honra. Então ficar sentadinho ali, ser edificado pelo meu irmão Raul foi uma bênção. Que Deus continue abençoando o nosso irmão. E como ele já adiantou, quem não conhece o Smile, que ele pediu autorização para compartilhar o sermão, o Smile é o seminarista que vai trabalhar conosco no ano que vem. Filho do pastor Walter Terrão, estava fazendo as contas, ele chegou aqui na igreja com uns 13 anos, foi embora com uns 21, se Deus permitir, a partir de semana que vem ele está com a gente aqui, já com 26 anos, na mesma caminhada que o Raul, daqui 2 anos se forma, e pela bênção de Deus, pela providência de Deus, o conselho concordou em convidá-lo, Deus colocou nele paz de vir trabalhar conosco, nos apoiar na música, no ensino. E como vocês viram, o Raul já recomendou, já fez propaganda. Então a obra continua, porque é um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Então a gente já comunica à igreja, né, que no ano que vem o Ismael estará conosco, o Raul vai estar na congregação do Tabuão, o pastor Diego está indo para Uberlândia, e o Raul vai parar de viajar 100 quilômetros por domingo, 50 de manhã, 50 de noite, e vai a pé agora para a congregação que é do lado da casa dele. Então Deus colocando tudo no seu devido lugar. Queridos, na semana que vem também não teremos escola dominical pela manhã. Aliás, o conselho reunido essa semana decidiu que retornamos com a escola dominical só no último domingo de janeiro. Tá bom? Mês de férias, muitos estão viajando, muitos estarão fora nas próximas semanas. Então você tem a liberdade de visitar outras igrejas, mas lembrando que essa é a tua igreja, aqui é a tua casa, e que todo domingo à noite vai ter culto aqui às 18 horas, mas a escola dominical, pelo menos nesses 4 primeiros domingos de janeiro, não haverá, tá bom? Se Deus permitir, na primeira semana de janeiro, todos os dias faremos a Semana Universal de Oração, né? Como a maioria das igrejas reformadas faz de longa data, começa o ano com uma semana inteirinha de orações, todos os dias, tá? E assim a gente vai retornando os trabalhos em 2023. Semana que vem tem culto, 1º de janeiro, às 18 horas, se Deus permitir, estaremos juntos aqui louvando a Deus. Ainda não haverá a reunião de oração na terça-feira e nem o estudo bíblico na quinta-feira, tá bom? E assim a gente vai terminando esse ano de 2022 e se preparando para o ano de 2023. Uma boa semana para os irmãos, para aqueles que eu só vou ver no ano que vem, um feliz ano novo, que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos, com paz, com fé, com esperança, com amor. Deus os abençoe, vamos em paz, irmãos. Supo
espera.